Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Luiz Fernando Barros. E é com esta sublime música, esta sagrada melodia, que damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz.
Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez. Hoje, dia 10 de janeiro, o ano já caminhando, estamos na antevéspera da abertura dos trabalhos em 2015 do Templo Estrela do Oriente. Olha, estamos contando os minutos, estamos com saudades de todos. E eu aqui do lado, como a gente fala, quando a gente fala de Templo Estrela do Oriente, eu falo de família Tel, né? Estou junto aqui com esses nossos queridos irmãos, iniciando pela minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, que deixou tudo acontecendo lá no Tel e veio correndo aqui na rádio só para vir gravar o programa com a gente. Boa noite, dona Flávia. Como é que estão as coisas lá no Tel? Caminhando, Luiz. Quase tudo pronto para receber nossos queridos irmãos e para dar início aos nossos trabalhos, né? Boa noite, né? Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, família Tel, irmãos presentes. Que possamos ter uma noite abençoada, com bastante aprendizado. Minha querida esposa, você sabe que ele tem dito para mim que ele não tem nem dormido direito, tamanha ansiedade pela reabertura do Templo Estrela do Oriente. Ele vai ter uma nova tarefa agora também em 2015 lá. Esse menino está muito ansioso. Boa noite, Rodrigo Moraes. Boa noite, seu Luiz. Boa noite, dona Flávia. Boa noite, Alexandre Bahia, todos os nossos irmãos presentes. É uma honra poder estar aqui novamente e realmente, seu Luiz, estou um pouco ansioso, se não muito, exato para o início dos nossos trabalhos nessa próxima segunda-feira. Sem dúvida. Esse outro já está mais relaxado. Por quê? Ele já é casca grossa, não é verdade? Bigode grosso, como a gente fala, né? É o meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite. Nem tanto, Luiz, nem tanto. Eu sou um eterno aprendiz e também tenho essa ansiedade, porque um trabalho espiritual nunca é igual um ao outro. A gente está sempre recomeçando, né? E esse recomeço a gente sempre está com esperanças de aprender mais, de evoluir um pouco mais. Então a gente também fica um pouquinho dessa ansiedade. Mas boa noite a todos. Boa noite, pessoal do estúdio. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Mais uma vez um prazer estar com vocês e esperamos ter um bom programa hoje, abençoado. Se Deus quiser, teremos, não tem a menor dúvida, Bahia. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, diga para nós, manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Espiritualidade comunica que empresário precisa desencarnar. Já no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Luiz Fernando Barros. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio metropolitana em 1090 kHz. Então, como disse a manchete do quadro Transformando, espiritualidade comunica que empresário precisa desencarnar. Ele era um empresário bem-sucedido, possuía família, vários imóveis no Brasil e até no exterior. Mas uma coisa ele não conseguia ter: a simpatia e a amizade das pessoas, pois só vivia de cara amarrada, brigando sempre com quem se relacionava. Era uma pessoa definitivamente amarga. E como nada foge à regra, de uma hora para outra adquiriu um câncer que acabaria por levá-lo à morte. Antes, porém, já desenganado pelos médicos, sua filha única, na desesperada tentativa de salvar o pai, buscou atendimento junto a um dirigente de Umbanda. Como naquele momento o pai se encontrava em viagem a Portugal, sua terra natal, o dirigente recomendou que num determinado dia e hora
o seu pai tomasse um banho, colocasse uma roupa branca e se colocasse deitado por 2 horas. Qual não foi a surpresa da filha ao saber por telefone que seu pai se recusara a fazer o que lhe foi recomendado, pois, como sempre foi descrente, não acreditava naquilo que ele chamou de macumba. Depois da filha muito insistir, o pai aceitou passar pela consulta espiritual à distância, tendo ao seu lado a sua esposa, que deveria também realizar os mesmos procedimentos, já que também teria que acompanhá-lo. No dia e horário determinado, o paciente adormeceu quase instantaneamente, como se tivesse sido sedado pelos médicos do espaço. Sua esposa, que ficara sentada ao seu lado, mesmo lhe tendo sido recomendado permanecer as 2 horas de olhos fechados, inicialmente sentiu um cheiro muito forte de éter, o que lhe aguçou a curiosidade, fazendo com que abrisse os olhos. Para seu espanto, viu homens vestidos de branco junto à cama do esposo. Queridos irmãos ouvintes, meu irmão Alexandre Bahia, meu irmão Rodrigo Moraes, minha esposa Flávia Barros, eu vou parar por aqui a nossa história para que a gente possa então ter uma noção exatamente desse caso, desse nosso irmão que hoje já se encontra no nosso verdadeiro lar. Nós sabemos, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, que o maior desafio da humanidade é indiscutivelmente o relacionamento. O homem já descobriu como chegar na Lua, está descobrindo a cura de várias doenças, está avançado aí na tecnologia, está tudo maravilhoso, estamos cada vez mais, né? Agora, quando o assunto é o homem se relacionar com o próprio homem, as coisas realmente não caminharam quase nada. Então ainda temos essa dificuldade. E esse nosso irmão, minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, ele trouxe esse, vamos assim dizer, essa forma dele proceder, isso acabou virando um câncer para ele, né? Nós sabemos e obviamente as entidades nos dizem que, via de regra, independentemente de existir várias formas de câncer, mas o câncer, ele se caracteriza nas pessoas que têm, por exemplo, mágoa profunda, tristezas mantidas por muito tempo, profundos segredos ou aflições corroendo o seu eu interior, retenção longa de ressentimentos, ferimentos profundos, dificuldade de relacionamento com as pessoas. Quer dizer, nós podemos entender, minha querida mãe espiritual e dirigente Flávia Barros, que se nós não nos transformarmos interiormente, se nós não tivermos em mente que precisamos nos relacionar bem com as pessoas, isso vai indiscutivelmente refletir ou na nossa mente ou no nosso organismo. Como é que você vê isso? O que a gente percebe, Luiz, nessa situação, é que esse irmão, ele carregava consigo tudo isso que você falou com relação aos sentimentos nocivos para que ele pudesse contrair essa doença, né, Luiz? Mas dificilmente a gente pode estar julgando também, porque não sabemos exatamente o que ele viveu em vidas anteriores também. A gente não sabe se essa doença veio por conta dessas vidas pretéritas, né? Então a gente tem que realmente analisar, pensando que nós realmente temos que nos modificarmos, temos que entender que a convivência com as pessoas, ela tem que ser de uma forma saudável, sem cobranças, sem apontamentos, né? Porque nós vivemos, somos pessoas diferentes, né? Com sentimentos diferentes, com experiências diferentes. Isso tudo tem que ser respeitado. Então, quando a gente leva tudo à ponta de faca,
onde a gente não consegue conviver, onde a gente acaba contraindo sentimentos nocivos, porque nós vamos contraindo, quando nós temos esses sentimentos, contraindo doenças, quando não um câncer, outras doenças que vão baixando a nossa vibração e fazendo com que a gente atraia energias impuras, energias que vão fazer com que nós adoeçamos. Sem dúvida nenhuma, um depoimento muito importante da nossa mãe Flávia, e eu queria chamar a atenção de um detalhe, viu, meu querido irmão Rodrigo Moraes, em relação àquilo que a doença ela proporciona para cada um de nós, né? Porque nós costumamos dizer o seguinte: existem os dois lados da moeda, né? A misericórdia divina e a justiça divina, né? Quando você vem aqui para a Terra, você reencarna, você vem pela misericórdia divina. Só que a partir do momento que você foge aos desígnios da espiritualidade, a justiça divina, ela se apresenta para que as coisas possam voltar para o eixo. E você vê que esse irmão, nem um câncer fez com que ele pudesse exatamente despertar. Então, ele precisou desencarnar. Como é que você vê essa parte? Luiz, as pessoas, cada um vê uma doença, nesse caso o câncer, de uma forma. Existem aquelas pessoas que, quando essa doença aparece, elas parecem que acordam para a vida, né? Só que nesse caso, isso não parece que não ocorreu. Ele pelo contrário, dá a impressão de que ele se manteve ainda mais fechado em relação ao seu mundo ao redor. Então, o que eu vejo muito é exatamente a dificuldade de amar que ele tinha, que fez com que ele se fechasse ainda mais e não se abrisse para as possibilidades maiores que poderiam ocorrer ao redor dele. Talvez aí com muitas dificuldades a filha dele tenha conseguido fazer com que ele fizesse esse tratamento. E uma coisa que eu vejo também é exatamente o ego. Eu acho que o ego faz com que as pessoas criem muros ao redor de si e não aproveitam as possibilidades que a vida lhes dá para que elas possam praticar exatamente o ato de amar. E a partir daí, ele poderia perceber que essa doença, para ele, na verdade, seria um instrumento através do qual ele poderia alcançar um desenvolvimento espiritual maior. Infelizmente, parece que ele não soube bem, eu não sei como é que foi a chegada dele do outro lado, mas infelizmente parece que ele não soube tratar bem e receber bem essa doença. Olha, meu querido irmão Alexandre Bahia, se existe uma coisa que o Rodrigo chamou a atenção agora, que realmente eu não tinha pensado, são duas coisas que eu quero falar com você, tá? Primeiro, quanto trabalho os mentores espirituais devem ter tido para fazer com que esse nosso irmão pudesse se acalmar lá em cima e entender que ele já faz parte de uma nova realidade espiritual, né? E outra coisa também, o Rodrigo falou sobre amar, mas como é que a gente sabe que, na verdade, não é que ele não tivesse o amor ele estava dentro do coração dele adormecido. Como é que uma pessoa dessa, excessivamente materialista, com dificuldade de relacionamento, como é que a espiritualidade consegue fazer para ele despertar de forma com que ele possa voltar a amar, que o amor dele não continue doente como está? Difícil, né, Bahia? Eu acho que a parte espiritual nunca deixou de fazer, né, um trabalho com esse irmão. Mas acontece, cara, que é uma transformação interior. Cada um tem que buscar, né? Se a pessoa não entende o que está fazendo aqui, sua missão aqui nesse planeta, dificilmente ela vai aceitar as provas, os desafios, as né? expiações, as expiações, os desafios que a gente tem que passar para que a gente possa evoluir. Não existe outro caminho. A gente tem que procurar ter o discernimento, procurar estudar, procurar compreender. Temos que ter fé em alguma coisa, não importa qual seja o tipo de fé que se tenha, mas precisamos acreditar em alguma coisa que está além do materialismo, né? Se não for por aí, não tem como esse irmão receber. A parte espiritual faz a parte dela, mas se nós não fazemos a nossa, fica muito difícil, Luiz. E isso que você falou, Bahia,
é uma realidade inalienável, isso é uma verdade tão grande que você disse, que olha só o que a espiritualidade disse ao dirigente sobre esse nosso irmão. A partir daí, houve lá o tratamento, ele estava em Portugal, a partir daí uma entidade que o atendia tratou de passar a mensagem, olha só, uma entidade que estava atendendo esse irmão lá em Portugal, tratou de passar a mensagem ao dirigente espiritual de que os dias do paciente neste plano estavam no fim, já que nem mesmo um câncer conseguiu reverter a trajetória daquela alma nesta passagem terrena. Muito bem. Eu vou dar o meu depoimento, fechando o nosso quadro Transformando, que ele diz assim, olha, eu até procurei escrever, porque foi o que me veio na cabeça na hora, né? Eu levo até para essa família, que ela deve estar nos ouvindo, dizendo para eles o seguinte, que o homem, gente, é o que acalenta no seu íntimo. O que surge no corpo físico é apenas e tão somente a exteriorização dos males que nós cultivamos na nossa alma. Não é outro o motivo pelo qual Jesus alertava aqueles que curava, dizendo que vá e não tornes a pecar para que mal maior não te aconteça. O que quer dizer que a saúde ela está condicionada ao modo de vida de cada criatura. E que não há doenças, mas doentes, né? E que em maior ou menor intensidade todos nós estamos doentes. Meus queridos irmãos, Jesus, que foi o exemplo máximo do amor, jamais adoeceu, porque ele era são, saudável, não é verdade? E em espírito, o que proporcionava exatamente a saúde ao corpo. Desta forma, se quisermos a saúde efetiva, enquanto buscamos a cura do corpo, tratemos também o verdadeiro enfermo, que é o nosso espírito. Então, nós, com essa manifestação, nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes nós não nos curamos, que foi o caso desse nosso irmão, não conseguiu a cura por causa de quê? Porque o problema dele não estava no corpo, não estava na mente, o problema dele estava no espírito, era a causa de tudo. Então ele teve a sua oportunidade e terá outras oportunidades, até quando eu não sei. Nós estamos vivendo um momento de regeneração, então que cada um de nós faça uma reflexão para sabermos exatamente de que forma nós podemos melhorar interiormente e para também com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso familiar e por aí vai. Tá certo? Encerramos o nosso quadro Transformando no dia de hoje. Nós vamos rapidamente a um spot comercial e já estamos retornando com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Luiz Fernando Barros. E você, meu irmão, que é comerciante, empresário ou empreendedor, fica aqui uma dica. Anuncie no programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Com uma audiência numerosa e qualificada, o programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras é uma grande referência não só entre os praticantes e simpatizantes das tradições afro, como também dos espiritualistas em geral. Com um plano de patrocínio sempre adequado às suas necessidades, o programa Umbanda Sem Fronteiras, vinculado ao seu produto, à sua loja ou aos seus serviços, trará a credibilidade necessária e um consequente aumento nas vendas. Anuncie no programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras e ajude-nos a mantermos nossa programação radiofônica. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo e-mail
programa @aumbandasemfronteiras.com. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, nós, a partir de segunda-feira, hoje é dia 10, depois da manhã, iniciamos um trabalho muito importante lá no Templo Estrela do Oriente, e eu quero que você divulgue isso para o pessoal, Rodrigo. Exatamente, seu Luiz. Se você conhece famílias atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para familiares de dependentes químicos. Palestras gratuitas todas as segundas-feiras, às 7h15 da noite, com a irmã conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, Sandra Estrela, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Maravilha, meu querido irmão Alexandre Bahia, conta para nós sobre essa maravilhosa palestra que vamos ter agora em fevereiro. Vamos lá, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Candomblé, Umbanda e seus aspectos. Os seguintes tópicos vão ser abordados: as origens da tradição afro, as distinções nos cultos e a fundamentação no sacrifício animal. O palestrante é o Doté Alexander Dochossi, sacerdote de culto africano, terapeuta holístico e dirigente do Templo do Cigano Vladimir. Dia 7/2, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Isso, e o nosso querido irmão Rodrigo Moraes já vai convidar o pessoal para a Gira de Oxóssi, que esse ano não é no dia 20, é no dia 19. Fala para nós, Rodrigo. Exatamente, seu Luiz. O Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, convida para a grande festa de Oxóssi, o Orixá da Fartura. Dia 19 de janeiro, segunda-feira, às 8 horas da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Lembrando que neste dia teremos ainda passes com os caboclos de Umbanda. O que, Oxóssi? Ok, meu querido Oxóssi. Olha, eu quero dar uma dica maravilhosa para os nossos ouvintes, hein? Participe do WhatsApp do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras. Estamos modernizando, hein? Envie solicitação com seu nome completo para, anota aí, 999-495494. Vou repetir, 999-495494. Você poderá fazer perguntas e comentários que serão posteriormente publicados aqui na nossa programação. Só não esqueça de enviar o nome completo, ok? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, tá chegando a hora da 14ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Conta pra nós como é que vai ser. Tá sim, Luiz. Você, meu irmão, você, minha irmã, que nos ouvem todos os sábados, não esqueçam que vocês têm um compromisso marcado com a parte espiritual de vocês. E aí vai a dica. Quero vê-los na 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, com início em 5 de fevereiro de 2015. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 5 de fevereiro, das 20 às 22 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E se você não pode participar presencialmente, você também faz o curso Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323.
Curso Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Que maravilha! Não esqueçam que a partir de 5 de fevereiro, então, a 14ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Vamos estudar, minha gente. E olha, nós estamos tão felizes que hoje é dia 10, depois de amanhã, dia 12, reabre o Templo Estrela do Oriente, minha gente, para o ano de 2015. E está aqui o Alexandre Bahia para dizer como é que vai ser essa reabertura lá. Conta para nós, Bahia. Finalmente, né, Luiz? Oh, com todo certeza. O coração tá batendo aqui a mil, rapaz. Com certeza vai estar bombando, vai estar lotado, né? Até por causa da vibração, né? Dos nossos queridos guardiões. Pessoal segurando lá no lustre, Bahia? Segurando, pendurado no lustre, né, Luiz? Próxima segunda-feira, dia 12/1, às 20 horas, primeira sessão de consulta de 2015, com os Exus e Pombagiras. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Maravilha. E já que teremos então a primeira gira do ano, segunda-feira, depois de amanhã, 12 de janeiro, na grande vibração dos nossos Exus e Pombagiras, nada mais justo, quem vem na frente é o nosso Exu de frente lá do TEL. Saravá, seu tranca-rua das almas. Laroie! Laroie! Dono do meu caminho, segura Marcelo Varão. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora. Que chega agora, já deu meia-noite. Olha, já deu meia-noite, está na hora dele chegar junto com toda a falange de Exus e Pombagiras, em segunda-feira, 12 de janeiro, 8 horas da noite, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Vai todo mundo para lá desde cedo, 2 horas da tarde, já tem tido gente lá na porta. É mole não, hein, dona Flávia? É, Luiz, mas tá bom. Tá bom, claro que tá. Isso é a finalidade da Umbanda, é essa, gente. Não existe outra. Que sejam todos muito bem-vindos. Isso que a gente pode afiançar para vocês, tá certo? Nós vamos rapidamente a um bloco comercial. Já estamos retornando. Olha só, gente, Momento Mirua, Saravá Umbanda e olha, muita coisa ainda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. E agora não ando sozinho. Seu tranca-rua é dono do meu caminho. E toda vez que na rua eu caminhar chegou. Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada à Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555
O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Você que é simpatizante ou tarefeiro do Mirua, participe do WhatsApp do Mirua. Envie solicitação com seu nome completo para 999-495494, repetindo 999-495494, e você ficará informado sobre as atividades do Mirua e vai interagir com os tarefeiros do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Lembrando que as reuniões semanais do Mirua retornam no dia 24 de fevereiro de 2015, uma terça-feira, na sede do Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Mirua, rumo à regeneração. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravambam. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Girei!
Cigana, sua banda está em festa. Com certeza a banda da Cigana vai estar em festa depois de amanhã, dia 12 de janeiro, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade, porque nós teremos o reinício das atividades do Templo Estrela do Oriente em 2015. Grande gira de consulta com os Exus e Pombagiras, e eu espero a sua presença, meu irmão, a sua presença, minha irmã. Vai ser uma honra tê-los lá conosco, né? Eu queria lembrar que você pode ouvir o programa Umbanda Sem Fronteiras, não só pelo radinho, como também pelo site da emissora, que é o www.metropolitana1090.com.br, né? E pode também ouvir os programas antigos, as edições já passadas, através do youtube.com. É só digitar lá, Programa Umbanda Sem Fronteiras, e você vai ouvir desde abril de 2012 para cá, todas as edições deste programa, que já é uma referência no nosso segmento, né? E queria lembrar também, nós estamos aí evoluindo, participe do WhatsApp do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Envie solicitação com seu nome completo para 999-495494. Repetindo, 999-495494, onde você poderá fazer perguntas e comentários que serão sobre tudo que a gente fala, sobre tudo aquilo que a gente debate aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, e que serão depois, posteriormente, publicados aqui na nossa programação. E no quadro Saravá Umbanda, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, a minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros nos traz as perguntas de hoje. Acho que já tem até uma pergunta marcada aí, né, dona Flávia? Isso, Luiz, do João Agripino. Ele nos pergunta assim: por que a maioria dos terreiros ainda dá uma importância maior às incorporações do que aos estudos? Na sua opinião, o que poderá acontecer para a religião e para a casa se essa realidade não se modificar? Meu querido irmão João, o nosso Saravá Fraterno, a sua pergunta a gente já começou mais ou menos a responder a partir da semana passada. Eu só queria lembrar, João, uma coisa. Acontecer para a religião não acontece nada. A religião ela vai continuar seguindo o caminho traçado pela espiritualidade superior. Agora, a casa que realmente ela não trata o estudo e a reforma moral de uma forma séria e efetiva, ela corre um sério risco de no futuro ela não estar mais funcionando, entendeu? Nós entendemos, João, que a Umbanda ela tem os seus períodos distintos. Então, desde a cosmogênese divina até 1908, nós tivemos, então, o quê? A manifestação da Umbanda exclusivamente nos ambientes da natureza. De 1908 em diante, iniciou a época da fenomenologia, quando a Umbanda, além de existir nos habitats da natureza, ela passou a ser também o quê? A manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, nós vimos, por exemplo, o próprio o Caboclo das Sete Encruzilhadas, o Caboclo Mirim, os seus Sete Encruzilhadas da Lira, entre outras dezenas de milhares de entidades, que elas tinham como missão principal do astral superior fazer o quê? Mostrar para este planeta que a Umbanda estava se enraizando. Então nós vivíamos essa época da fenomenologia, onde as manifestações realmente faziam, vamos dizer assim, era a ordem do dia, não adianta, né? Muito bem, dito isto, a partir de mais ou menos meados de 1990 para cá, nós tivemos um esvaziamento da nossa religião, onde quando saiu quem tinha que sair, ficou quem tinha que ficar, uma espécie de uma reciclagem. A partir daí nós vivemos vamos dizer assim, o período da maioridade espiritual, que é o quê? A espiritualidade fazendo a parte dela e nós precisamos fazer a nossa para que possamos nos tornar canais confiáveis. O que nós temos que fazer? Primeiro, nos transformar moralmente, intimamente, tá certo? Segundo, evoluir intelectualmente,
para que a partir daí sim nós possamos ser canais confiáveis dessa espiritualidade. O que você ia acrescentar, minha mãe Flávia? Luiz, tudo está em movimento, né? Nós temos que movimentar a nossa caminhada dentro de uma parte espiritual também. E existem algumas literaturas muito importantes que vão nos ajudar, até enviadas pela própria espiritualidade, através de psicografias, né, que vão nos auxiliar para que a gente possa se modificar, para que a gente possa modificar interiormente nosso comportamento, nossos pensamentos, possamos entender tudo o que acontece à nossa volta e possamos realmente nos modificarmos para podermos auxiliar as pessoas com consciência, sabendo o que estamos fazendo. Com certeza. E depois dessas palavras sábias da nossa mãe espiritual, Flávia Barros, o que você queria acrescentar, Rodrigo, que você falou para mim? Seu Luiz, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu conheci o Theo era exatamente essa parte de estudos, porque eu acho o estudo muito importante na vida do ser humano, principalmente quando se trata de em relação à espiritualidade. Antigamente, as casas não tinham esse hábito. Então, o que eu tenho notado, isso não só no TEL, mas também em outras casas, é que o hábito do estudo tem ficado cada vez mais inserido dentro do dia a dia do terreiro. Então, eu acredito que através não só de literaturas mediúnicas, como a mãe Flávia falou, mas também, no caso da Umbanda, de literatura vindas de outras religiões, como do catolicismo, do próprio de outras religiões afro. Eu acho que isso tudo faz parte da Umbanda e deve fazer parte do dia a dia do médium. Claro, até o que mais importa, na verdade, é que ele, através da literatura, ele possa fazer a reforma íntima. E dessa forma, ele vai conseguir fazer um trabalho com maior qualidade dentro do terreiro. Indiscutível. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você está assim, reflexivo, o seu pensamento olhando lá para Aruanda, o que você com certeza iria acrescentar aos nossos comentários? Eu iria complementar tudo aquilo que foi dito, dizendo que o trabalho espiritual, para quem um dia pretende, está seguindo esse caminho dentro da religião de Umbanda e pretende fazer um bom trabalho, o estudo é importantíssimo, porque a boa qualidade da mensagem, do trabalho que vai ser feito dentro do terreiro, vai depender do esforço do médium em se aprimorar, não só na parte de estudo, na parte do conhecimento, mas da reforma íntima também. Então, é um trabalho de parceria, é entidade e médium, né? Então, para que ele se torne um canal confiável da espiritualidade, é preciso que ele procure estudar e se aprimorar cada vez mais. Indiscutivelmente. E essa questão do estudo e da reforma moral, quando a gente faz isso, a consequência disso tudo é nos sintonizarmos cada vez mais com as mais altas vibrações celestiais. Só tem vantagens, né, gente? Minha querida esposa, vamos para a próxima pergunta. Vamos sim, Luiz. Vem da Maria de Fátima. Ela pergunta: gostaria de saber se há possibilidade de eu ter alguma influência em mazelas ou acontecimentos ruins com pessoas com as quais tive algum problema anterior. Posso ser a causadora desses problemas? Ô Maria de Fátima, na verdade estamos dando continuidade, né, o que a gente prometeu te responder mais detalhadamente essa semana. Não te esqueça uma coisa, Maria de Fátima, nós não devemos, isso é dever de casa para hoje, nós não devemos deixar de nos reconciliar com nossos inimigos. Não podemos levar isso para o além-túmulo. Sabe por causa de quê? Senão a gente vai entrar exatamente nisso que você está dizendo aí. Você está querendo se amarrar a cordões energéticos passados. Todos nós sabemos que temos uma idade espiritual diferente, que temos aí, como é que se diz, histórico de vida diferente, mas não é para olhar para trás, é começar a partir de hoje com a nossa reforma interior, perdoando, ajudando, orientando, dando força para o seu irmão, a nós também principalmente, né? Quando a gente pratica o bem, indiscutivelmente há uma natural queima kármica. Então é para você olhar para frente. Não esqueça
o que disse Chico Xavier: embora não possamos voltar e refazer o passado, todos podem, a partir de hoje, fazer um novo futuro. O que você ia dizer, dona Flávia? Isso, Luiz, fazer o bem é muito bom, né? Então, quando a gente trabalha, quando a gente se preocupa com o outro, quando a gente se coloca à disposição, a gente consegue atrair para perto de nós energias que vão estar nos incentivando, vão estar fazendo com que a gente cresça, que a gente evolua. Então, o que a gente percebe é que essa irmã está presa a uma energia muito pesada, no sentido de que fazer com que ela não caminhe. Então ela precisa caminhar, ela precisa se movimentar, ela precisa fazer algo para que ela possa atrair para perto dela energias benéficas que vão fazer com que ela consiga se sentir melhor, consiga se sentir feliz, consiga auxiliar, que ela consiga se doar, que ela consiga espargir uma força que a gente tem certeza que ela tem dentro dela, uma força positiva, uma energia boa, e auxiliando, assim, as pessoas que estão à sua volta. Ouviu a nossa dirigente Maria de Fátima? Então estamos torcendo por você, tá certo? Fique com Deus. Minha querida esposa e dirigente Flávia Barros tem mais uma perguntinha para nós. A pergunta vem de Margarete Nunes. Ela primeiro nos parabeniza pelo programa, depois fala assim: quando estamos pensando num filho e ele faz contato conosco imediatamente, é sinal de que fizemos qual tipo de contato? Minha querida irmã Margarete, o nosso saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, nós estamos todos os planos, todas as raças, todos os reinos, todas as dimensões, nós estamos intimamente ligados. Se não vejamos as 5 formas de magnetismo, o plano astral, o plano terrestre, o plano mineral, o plano vegetal e o plano animal, você vê que todos estão interligados numa grande teia espiritual. Na verdade, o que funciona é a chamada rádio astral superior, onde todos estão se comunicando. De espírito desencarnado para outro espírito desencarnado, eles não têm o aparelho fonético, então eles se comunicam através da telepatia, tá certo? Nós não, nós temos essa necessidade de falar. Quando acontece isso com o seu filho, o que ocorre na verdade? Você já estava ligada, se comunicando telepaticamente com ele, como espíritos que vocês são, e como seres humanos que vocês estão, como vocês têm a necessidade de falar, de ouvir a voz de um do outro, aí o seu filho tomou a iniciativa de te ligar, o que te deixou muito satisfeita, não é verdade? Mas antes disso, vocês já estavam em comunicação. Então isso é absolutamente natural, não há qualquer coisa, vamos dizer assim, qualquer problema, qualquer coisa de errado nessa questão. Nós só que estamos assim intimamente ligados, por isso que não podemos viver sozinhos. Tá certo assim? Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, nós estamos aí no final do quadro Saravá Umbanda. Eu queria então o seu boa noite para os nossos queridos ouvintes. Boa noite a todos. Que Oxalá nos abençoe, que nos dê luz, caminho, força, direção, que possamos ter uma semana abençoada, sempre com muito amor em nossos corações. Que assim seja. Meu querido irmão Rodrigo Moraes, você já está no segundo programa, já está ficando mais descontraído, ainda não está 100%, mas já está ficando mais descontraído e tal. Tenho certeza que daqui para frente serão confirmadas as nossas previsões de uma grande contratação para o programa Umbanda Sem Fronteiras. O seu boa noite, meu irmão. Obrigado de novo, Luiz, pelo convite. Queria desejar a todos uma ótima noite, todos aqui do estúdio, todos em casa, nossa família Tel. Desejo a todos que Oxalá possa iluminar o caminho, nossos caminhos durante todos os nossos dias. Que assim seja. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você continua com um olhar reflexivo, você está introspectivo, isso é bom sinal espiritualmente falando. Seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos aqui do estúdio, para a família Tel, irmãos ouvintes. Uma semana abençoada para todos vocês. Eu queria deixar umas palavras. Eu estava introspectivo aqui, me lembrando quando eu dei os meus primeiros passos na Umbanda, e quando eu comecei a estudar,
o dirigente, numa das nossas aulas do curso, né, para entrar na casa, passou essa mensagem para a gente. Meus filhos, tem uma coisa na mente de vocês. Médium sem estudo é com uma lamparina acesa ao sol, não ilumina nada. Maravilha, muitas palmas para você, Bahia, para esse dirigente, com certeza absoluta. Queridos irmãos ouvintes, obrigado pela sua participação, Bahia. Queridos irmãos ouvintes, mais uma vez a gente agradece do fundo do coração aí essa fidelidade, essa força, essa divulgação do nosso programa. Até o próximo sábado aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras, aqui na Rádio Metropolitana, às 9 da noite. Lembrando que a nossa reforma moral precisa continuar, precisa caminhar, que você possa dar a mão ao seu filho, ao seu parente, ao seu amigo, a todos aqueles que estejam ao seu redor, fazendo uma grande corrente de luz nesse planeta ainda contaminado pelas provas e expiações. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Passei muitos anos sem respostas para os meus questionamentos. Alguns fatos não se realizaram, talvez pelo fator merecimento. Porém, com sua presença conseguir sair de muitos problemas. Situações que no meu imaginário não teriam ocorrido se você, meu grande companheiro, não quisesse me mostrar o outro lado da moeda. Com a força e a luz que nosso Pai Oxalá lhe deu, desvenda os mistérios. Com a caridade, evolui. Eu não estaria onde estou sem ter conhecido o Senhor, essa energia positiva, muitas vezes mal interpretada por muitos que, longe de conhecê-lo, juntamente com seus irmãos e irmãs de falange, Exus e Pombageiras, são verdadeiramente entidades em evolução, sempre perto de nós, ajudando e orientando para seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da paz. Aqui vai minha humilde homenagem para meu amigo de fé. Que nosso Pai Oxalá possa dar sempre ao Senhor e a todos os Exus e Pombagiras muita luz para que possam continuar trilhando uma caminhada evolutiva. Salve a força e a luz de seu tranca-ruas das almas. Laroixo!